Olá, pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Hoje, um pouquinho mais tarde, com um convidado ilustre, Dr. Daniel Salomão. Doutor, muito obrigado aí por ter encontrado um pequeno espaço na sua agenda e vir aqui com o seu conhecimento, né? Falar um pouquinho do assunto aí, da questão de vacinação, ações, a influência disso na Bolsa de Valores. Tá? Eu agradeço desde já e seja bem-vindo, então, aí à nossa live, doutor. Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez com você, com a audiência, né, que nos prestigia nesse horário. E é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha visão no mercado, né, falar um pouco do que eu acho, contribuir também, às vezes, com um ponto de vista um pouquinho mais técnico, não é a minha especialidade, mas a minha leitura, ela pode, às vezes, contribuir com uma perspectiva interessante aí nesse cenário. Exatamente, e com certeza a sua visão contribui, doutor. A gente tem visto aí, enquanto o pessoal vai chegando, aí, antes de cumprimentar, né, a gente viu tese de muito sucesso, né, que foi a tese do urânio, que o senhor já tem ela pensada há algum tempo já, né? Uhum. Inclusive agora sai no mercado no final de 2020 a tese do urânio, né? Eu até comentei esses dias em live. Falei, o pessoal está simplesmente aí uns 15 meses atrasado. O doutor Daniel já lançou isso aí em 2019, né, doutor? Parabéns. Eu comecei a estudar antes, mas a alocação mesmo, de fato, foi em 19. Mas eu estudo, como eu falei, eu estudo energia há muito tempo, né? E lá fora tem outras teses também, que andaram também. Potássio, cobre, urânio. Diamante é a única que não andou ainda, mas parece que pegou tração agora nos últimos dias. Eu acho que vai vingar também. Legal, que bom que tudo está se multiplicando, felizmente. Se concretizando, isso aí. Questão da construção civil também, né, que o senhor coloca há algum tempo já, o início do Rio, ele aconteceu mesmo, né? E a gente vai contribuir. Hoje a gente pode falar um pouco sobre isso também. Eu acho que uma das coisas que está interessante aí no mercado. Legal. Vamos lá, então. O pessoal já está chegando por aí. Hoje, horário diferenciado. Vamos ver se a galera vai chegar. O Anderson Arcanjo já está por aí. Henrique Serafim Barbosa por aí. Boa noite, Henrique. Boa noite, Paulo Moura. Boa noite, Cido, Márcia Soto. Isaura por aí. O Aduarte, o Anderson Rodrigues. Galera já chegando aí. O Paulo, beleza. O Bruno Balabran, muito boa noite. Olha só aqui, ó. Boa noite, professor de Holder e o doutor Daniel Salomão. O bom investidor. Pegou essa, hein? O bom investidor. Nilson Rocha, muito boa noite. Luciano Aquino, seja bem-vindo. O Mário Elivelton também está por aí. Lourenço. Rodrigo Rodrigues, boa noite, Rodrigo. Legal. O André Serafim, Marcelo Gomes, Vidal Advogado. Show de bola. Top essa live, com certeza. Né, como as participações aí que o doutor faz no nosso canal, né, nos outros canais, no canal do Will, participações que agregam, né, realmente a quem assiste, a quem tem o prazer de assistir, né, a live aí. Hoje tem aulão, é isso aí, Rodrigo. Grande Águia Branca, muito boa noite. Bom, enquanto o pessoal está chegando, vamos lá, doutor. Então surgiu aí tive a ideia, né, de convidar o senhor para fazer mais uma participação aqui, para falar um pouquinho agora, nesse momento onde está se falando bastante em vacinação, né, parece que está tudo resolvido, né, eu não entendo dessa forma, mas eu me cuido bastante, eu não travei a minha vida, né, a gente precisa se privar de algumas coisas, né, mas o meu pensamento é de que a gente precisa tomar cuidado com a pandemia, mas também não parar a vida, né? Porque o mercado ele precisa rodar. Né? A gente precisa consumir. Né? A gente vê o turismo aí na virada do ano, tem cidades que vivem disso.
A gente tem aqui no litoral catarinense cidades que precisam desse fluxo de pessoas, né, desse consumo para sobreviver durante o ano. Então, eu procurei não parar minha rotina, mas com muita calma, com muita parcimônia, prestigiar também esse pessoal e também tirar as merecidas férias, merecidos descansos, né? Eu não fui para praias movimentadas, eu fui para um lugar mais ermo, né? Mas na minha visão, aí que está o equilíbrio, né? Se trancar totalmente ou se abrir totalmente, né? Curtir a vida. Será que já está tudo resolvido, doutor? Bem, a gente está caminhando para uma solução, né? Eu queria fazer só umas observações, né? Esses assuntos têm sido tratados muitas vezes de forma não técnica, né? De forma um pouco mais acalorada, em grupos, em redes sociais, etc. Então, a gente vai tentar se ater a uma visão um pouco mais pragmática, menos apaixonada, né? Com menos viés político, ideológico. Então, algumas colocações são importantes para serem feitas, e eu acho que, no mínimo, a gente precisa aprender com o que a gente passou. Né? Teve um custo alto, né? Todos nós conhecemos alguém que teve problemas com essa doença. Eu, particularmente, no meu ciclo pessoal, perdi algumas pessoas. Então, a gente precisa de ter todo o respeito, né, em relação ao assunto. E, obviamente, uma coisa que marca tanto uma geração, como foi essa pandemia, sem dúvida vai marcar todos nós, ela precisa trazer algum legado de conhecimento. Isso não pode ser desprezado, porque nós somos o que somos hoje como sociedade, porque nós conseguimos evoluir de alguma forma. E eu acho que o conhecimento que isso vai trazer para nós, ele tem que ser aproveitado. E muitas coisas que eu percebi no passado, no início, né, da pandemia, que provavelmente se desdobrariam, em muitas eu acho que eu fiz uma leitura razoável do cenário. Felizmente, a gente já passou pelo pior, isso eu tenho certeza, né? Fica sempre aquela ideia, né? É igual o mercado de alta, todo mundo acha que vai subir para sempre, mercado de baixo, todo mundo acha que vai cair para sempre, pandemia, todo mundo acha que vai piorar, mas a gente tem que ser um pouco mais pragmático e entender, em ler tudo, até para aprender com a história, né? Se vier uma outra crise dessa, ainda durante a nossa vida, a gente saber se portar melhor. Isso num ponto de vista de sociedade, individual, governamental e por aí vai. Muito bem, uma coisa que eu sempre falei, desde o início da pandemia, é que a única forma de você resolver uma pandemia, a cura de uma pandemia se chama vacina, não existe outra alternativa. Infelizmente, né? Então, por mais que as pessoas tentem se apegar a tratamentos, a ter resultados, a gente percebe que isso não freia, você continua tendo problemas, muitas vezes, né, de mortalidade, hospitalização e por aí vai. Mas o que aconteceu de inédito? Né? O que aconteceu de novo nessa pandemia, diferente das outras pandemias? Sem dúvida foi a reação da sociedade, dos governos, dos povos. Né? A forma como foi a reação, ela foi inédita. Então, a gente já escutou e já viu registro de outras pandemias muito sérias e impactantes no planeta. Uma bem clássica foi a gripe espanhola, que dizimou uma porcentagem grande da população mundial e foi muito impactante. Mas o que essa pandemia teve de novo? O comportamento humano, ele causou todo um desencadear de eventos subsequentes. Então, trocando em miúdos, né? Qual que foi a reação dos governos, né? Ele fala, olha, essa doença ela impacta muito uma população e ela demanda uma assistência à saúde que pode superar a capacidade instalada que o sistema de saúde tem. Então, você pode ter uma mortalidade grande por uma insuficiência dos sistemas de saúde. Uma vez que essa conclusão foi feita, os planos de ação que se desenharam, eles tomaram uma linha de tentar diminuir a concentração dos casos ao longo do tempo. O que significa isso? É impossível parar um vírus. Impossível. Não existe quarentena que faz o vírus sumir e desaparecer do meio da humanidade. Uma vez que ele aparece, ele vai se espalhar até ele virar um vírus que ele já é endêmico, ou seja, você tem casos ali sempre acontecendo, mas ele tem aquele impacto inicial muito forte, muito severo. Então, uma vez que você tem um vírus correndo na sociedade,
A única forma que você teria de conter definitivamente essa propagação seria desfazer a sociedade da forma como ela se organiza. Seria realmente separar definitivamente as pessoas. E isso é impossível, né? Os modelos que se desenvolveram, econômicos, sociais, políticos, etc., administrativos, eles requerem a vida que nós temos em sociedade. Então, uma vez sabendo isso, a gente só tem 2 caminhos possíveis. O primeiro caminho, não existe vacina, não existe prevenção, e todas as pessoas pegariam mais cedo ou mais tarde, ou pelo menos uma parcela significativa dos suscetíveis contrairia a doença mais cedo ou mais tarde. E tem a alternativa, que é você fazer um bloqueio de transmissão viral, que é ter realmente uma vacina eficiente, e aí você começa a fazer vacinação nos suscetíveis, e você diminui a quantidade de pessoas que vão contrair a doença. Só existem esses 2 caminhos. Então, a ideia da vacina, ela é vista como a solução do problema. Isso não é de agora, né? Toda pandemia é o que a gente começa a aventar. O que teve de diferente? Esse vírus é um vírus que ele é muito conhecido já, essa classe de vírus, coronavírus, só que eles não eram tão letais como o atual. Então, a gente conhece, a gente tem até testes diagnósticos anteriores, mas a gente nunca deu a importância para criar uma vacina específica para esses vírus. A gente tinha já alguns estudos de vacina para fins comerciais, né, por exemplo, em Israel, mas a gente não tinha ainda um arcabouço, um conhecimento muito amplo de vacina para fins de saúde, porque ele nunca nos causou o problema que apareceu dessa vez. Apesar de nós já termos tido um pequeno evento na história com o coronavírus anterior, ele não chegou a ter o impacto de criar a corrida para uma vacina como aconteceu dessa vez. Então, nós tivemos, obviamente, muitos correndo atrás da vacina. Em agosto do ano passado, foi a última vez que eu me atualizei, tinham mais de 150 vacinas sendo desenvolvidas ao redor do mundo, em grandes centros, indústrias farmacêuticas, governos, faculdades, né, centros de pesquisa. Eu acho que eram 165, salvo engano, 160, 156, é um número por aí. E as pessoas, às vezes, elas vão indagar, né, e falam como que uma vacina foi desenvolvida tão rapidamente? E começa a levantar suspeita, por exemplo, a respeito da vacina. Na verdade, não foi rápido, não. A gente está falando aí de 1 ano, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas por volta de 1 ano. E uma vacina convencional consegue sair do papel em uns 18 meses. Mas chega fim de semana, as pessoas vão para casa, em feriado elas não trabalham. Quando você vai fazer um requerimento, uma vistoria, etc., você tem aqueles prazos governamentais de inspeção, de licenças, etc., e ele anda numa velocidade habitual. Então, existe sim uma margem de compressão de tempo para você acelerar o processo sem gerar riscos na pesquisa da vacina. Porque algumas pessoas acham que quando a vacina ela sai rápido, que ela simplesmente pulou etapas e ela não é segura. Isso não é uma verdade. Por quê? Porque países do tamanho do Brasil, ou países grandes, eles têm todo um rito de aprovação de vacinas para usar em massa. Isso é muito conhecido e muito comum. Segundo, é improvável que um laboratório grande, que tem fins comerciais, econômicos, que tem toda uma reputação e principalmente um risco legal, desenvolva alguma coisa de forma não segura. Isso é improvável de acontecer, não vou dizer que é impossível. E quando você começa a perceber que vários estão adiantando em vários estágios conhecidos de técnica de vacina, é óbvio que alguém vai conseguir chegar no resultado final. O que nós vemos? Que vários países no mundo passaram a colocar no rito de aprovação as vacinas, conduzindo ensaios. Porque o que tem de inédito? Como foi tudo sendo encavalado, está pesquisando a vacina, a gente tem que fazer testes populacionais. Foram conduzidos testes em vários países, já com a finalidade de se testar a eficácia da vacina e também de conseguir já as aprovações, né? Por exemplo, no Brasil isso andou meio casado. O Instituto Butantan fazendo lá seus testes, né? A Anvisa entra em cena. Aliás, a Anvisa está de parabéns, é um dos motivos onde nós temos um grande orgulho no meio dessa pandemia, com equipe muito técnica, muito bem preparada. E o trabalho que eles fizeram não é novidade, tá? Qualquer medicamento para ser usado no Brasil, qualquer instrumento novo, cirúrgico, ou algo que tenha algum tipo de tecnologia,
para poder ser utilizado de forma legalizada, assim, na norma, dentro do território nacional, precisa passar por todo o rito da Anvisa. E existe uma crítica grande falando que esse rito é muito demorado, principalmente de quem trabalha na parte de lobby, de laboratórios e de produtos, né, da indústria farmacêutica e de equipamentos, achando que a Anvisa ela simplesmente é muito morosa nas tomadas de decisão. E nós entendemos que esses ritos eles seguem vários critérios técnicos e que dessa vez eles foram muito bem-vindos, né? Então, quem tiver dúvida, depois pode procurar, por exemplo, no YouTube. As sessões da Anvisa, elas são geralmente públicas, de alguns anos para cá, elas são abertas, elas duram muito tempo, inclusive. Chega a ser, assim, até um pouco maçante de assistir, muitas vezes, porque é muito técnico, né? Não é uma coisa palatável. Mas dessa vez, como é de um interesse muito grande, vale a pena, às vezes, assistir. Tem ali umas 2 horas, pelo menos, de grande proveito para as pessoas entenderem um pouco melhor a respeito de vacinas. E eles têm o dever, na verdade, eles têm a missão de trazer segurança na aplicação de produtos, vacinas, medicamentos no Brasil. Não ia ser diferente dessa vez. Eles seguiram todo o rito técnico deles, com a equipe qualificada que eles têm. E, para mim, pessoalmente, quando a Anvisa libera realmente algo para ser utilizado aqui no nosso meio, eu tenho, sim, uma tranquilidade no quesito mais técnico, né? Da sua eficiência, do que eles têm de segurança nisso. Então, dito tudo isso, eu estou animado com a possibilidade de nós termos vacinas, sim. Nós temos algumas diferenças entre as vacinas, né? Por exemplo, a vacina Coronavac se questiona um pouco sobre a perenidade da imunidade, ou seja, a duração desse efeito. A outra vacina que chega ali de Oxford, ela tem um tipo de memória, né, imunológica um pouco melhor, isso baseado no que a gente tem de conhecimento, mas ambas trazem resultados promissores. E aí muitas pessoas se equivocam, né? Elas falam, bem, essa vacina tem 50% de proteção, ela não vale nada. Elas estão equivocadas. Porque uma coisa é a gente olhar o aspecto individual de risco, né? Quando você fala, bem, eu vou vacinar, eu tenho 50% de chance de ter a doença, 50% de chance de não ter a doença. Quando a pessoa pensa em si, ela pode simplesmente achar que aquele número é insuficiente. Mas quando a gente olha do ponto de vista de sociedade, né, de política pública, quando a gente olha do ponto de vista epidemiológico, o simples 50% de eficácia, eles conseguem quebrar a cadeia de transmissão, eles conseguem diminuir consideravelmente a velocidade de transmissão da doença e os picos de incidência que essa doença tem, de prevalência e incidência. Então, a gente consegue literalmente fazer aqueles achatamentos de curva que tanto se espera. É uma dimensão aritmética, né? Ela não é só, ela vai... Quando você pensa em si, você pode achar ela insuficiente. Quando você pensa ela na sociedade, você percebe que realmente nós achamos uma solução diferente das quarentenas e que teria um impacto tão bom quanto ou muito melhor no ponto de vista de acúmulo de casos. Não julgando o final de linha, né, de tudo, dizendo que a quarentena ela é boa e eficaz de uma forma geral, porque isso, inclusive, é motivo de discussão, eu não vou entrar no mérito. Incidência de outras doenças, empobrecimento da população, empobrecimento de sociedade de alguns países, mortes por fome secundárias à quebra de cadeia de suprimento. Então, eu não quero dizer se é mais ou menos, eu acho que alguém deveria fazer uma conta bem feita para, inclusive, ensinar para mim e para toda a sociedade o efeito real, né? Porque a gente consegue ver um número apenas, que é a mortalidade, né? É o número de casos graves, a incidência e distribuição deles ao longo do tempo, e ninguém está fazendo a conta colateral, infelizmente. Eu gostaria, pessoalmente, de ver essas contas, para a gente ter mais ideias. Muito bem. E um outro detalhe da vacina é o seguinte: a vacina ela tem 2 efeitos que devem ser conhecidos. O efeito de diminuição de pessoas que desenvolvem a doença e também o efeito atenuador. E as pessoas têm, às vezes, dificuldade de entender isso. A gente tem, por exemplo, uma vacina aqui no Brasil, que ela faz parte do nosso calendário oficial, que é uma vacina chamada BCG, que a gente toma logo ao nascer, que é uma vacina para a tuberculose. Essa vacina não é utilizada em todos os países do mundo, certo? A gente tem alguns países que têm, outros países que não têm como vacina obrigatória.
E essa vacina presente não muda o fato de nós termos muitos casos de tuberculose no Brasil. Então, você pode falar, então essa vacina não vale de nada. Na verdade, essa vacina ela consegue prevenir formas mais graves da doença. Não só diminuir a incidência dela, mas diminuir as formas graves da doença. Isso acontece com outras vacinas, né? Antipneumocócica e outras vacinas que a gente conhece. Nem sempre você quer dizimar a doença de uma população, mas você quer atenuar. Muitas vezes nós conseguimos, né? Varíola, sarampo, pelo menos por intervalos muito grandes de tempo, casos praticamente nulos, e a gente poder considerar que países erradicaram doenças, mas tem outras doenças que, infelizmente, a gente não consegue zerar. Uma vacina que tem um dado curioso é a vacina contra a influenza. Influenza é gripe. Entendo, não é resfriado, é gripe, tá? A gripe também mata. Inclusive, se discute hoje se a mortalidade do coronavírus é maior, ou é menor, ou é igual de outros vírus de gripe que a gente tem, correntes, mas a gripe também mata. E é por isso que existe a vacinação anual de gripe, as campanhas anuais. Se ela fosse uma vacina definitiva e com um bloqueio perfeito, você não precisaria de ter todo ano uma nova campanha. O vírus da gripe, ou a influenza, ele sofre muitas mutações, as vacinas têm que ser atualizadas, e todo ano, depois que passa o período de vacinação, e a gente tem as pessoas que foram vacinadas e tiveram a doença, você consegue ter uma ideia pregressa de eficiência dessa vacina para prevenção. O ótimo é 70%. E teve ano que foi perto de 50%. Então, a gente não conseguiu zerar o número de casos de pessoas que tiveram influenza e que foram vacinadas. Ela não bloqueia 100%. Mas ela simplesmente muda tanto o impacto da história dessa doença que hoje, você perceba, as pessoas não têm medo de gripe como tem de Covid. Mas a mortalidade desses vírus é muito parecida. O que aconteceu de diferente? A vacina da gripe ela é utilizada de uma forma contínua, anualmente, e a gente, com isso, consegue controlar significativamente o impacto que essa doença tem na nossa sociedade. Então, a vacina vem, sim, como um substituto de ação e que é definitivo e que pode realmente mitigar muito os prejuízos e riscos e medos que a gente tem como sociedade a respeito de uma pandemia como a atual. Então, essa que é a visão que vocês têm que ter inicial para a gente conseguir desenvolver o raciocínio hoje aqui da nossa conversa. Fui bem claro? Você acha que tem alguma coisa que ficou... Nossa, eu sou espectador, doutor. Eu acho que bem interessante as suas colocações, porque realmente, como tinhas colocado no início, às vezes se politiza muito a coisa, se partidariza, se fala mal dessa, daquela vacina. Eu vejo que tem até um certo preconceito, né? Eu mesmo, no início, até tinha um certo preconceito com essa vacina. É porque vem lá de um país, mas os caras que, no momento inicial, né, que você não reflete tão a fundo, você acha que o culpado é os caras, então você não tem que comprar a vacina deles, né? E é um pensamento totalmente equivocado, né? A gente analisando de maneira mais técnica. Sim, primeiro porque a vacina está à prova, né? Então, existe teoria da conspiração de que está todo mundo envolvido. Eu acho isso já um exagero, né? Achar que um instituto como o Butantan, que tem todo o lastro lá de científico, você vê a Anvisa, que você tem profissionais de carreira, que são profissionais muito técnicos, bem capacitados para o trabalho. Quer dizer que você corrompe todo mundo no país, você chega num país diferente. Então, assim, não é bem isso, né? Então, como eu falei, eu tenho uma confiança nas instituições técnicas do Brasil, sim. O Brasil é um país que um dos seus problemas é a burocracia extrema, mas disso deriva também institutos e órgãos que acabam sendo, muitas vezes, demasiadamente burocráticos, mas existe um outro lado disso também, né? Eles são também muito criteriosos, muitas vezes. Sim. Então, acho que a gente tem que pensar por esse lado. Outra coisa, eu não acho que você teria um interesse escuso em produzir uma vacina e distribuir em outros países, no meio de uma pandemia. Realmente tem que extrapolar muito. O que se pergunta é sobre a segurança da vacina, e nesse quesito, os efeitos adversos graves, eles foram poucos, né? A vacina de Oxford tiveram alguns eventos graves, mas quando você vai enxergar tecnicamente, isso não foi atribuído à vacina, e sim eventos aleatórios. Tanto que no grupo placebo, ou seja, as pessoas receberam a dose da vacina e não tinha, de fato, vacina, o número de reações graves foi maior que no grupo vacinado.
Então, isso demonstra realmente que é uma coisa aleatória e não relacionada àquele vírus que foi inoculado. E a vacina, ela sempre trouxe problema na história da humanidade, né? Pegar uma que tudo bem, que tiveram outros eventos, não foi só a vacina em si, mas sim a forma como foi conduzido a revolta das vacinas no Rio de Janeiro, né? Ela é assim, simbólica para mostrar como que pode gerar um tumulto no meio da população, mas você vê movimentos até recentes, né, de pessoas muitas vezes que você considera até esclarecidas que estão abandonando vacina. Então você vê, por exemplo, o surto de sarampo nos Estados Unidos, uma geração de pais que se recusaram a vacinar a criança. Então, a vacina é um trunfo da sociedade moderna, é um trunfo da ciência e da medicina, para prevenção de doença, para diminuição de gravidade e letalidade. Não vai ser diferente agora, certo? E tem muita gente produzindo muita vacina. Daqui a pouco a gente vai ter uma variedade de vacinas disponíveis. É certo que no Brasil existe um delay, um atraso, que não é um atraso porque não existe uma boa vontade, não. É porque, como as vacinas ainda estão experimentais, a gente precisa pegar uma boa parte desses experimentos e fazer aqui dentro com os números para poder avaliar. E tem outro detalhe. A Anvisa também tem acesso aos dados, como eles mesmos falam, dados brutos. Todos os dados publicados a respeito da vacina, eles têm acesso. E eles também podem tirar a prova e contra-prova e fazer esses cálculos, tá certo? Então, eu realmente, mais uma vez, reitero que eu tenho confiança, eu acho que a vacina vai ser uma excelente forma da gente controlar essa crise. Muito bem, acho que agora a gente pode começar a falar de mercados, né? O que a gente está falando da primeira cepa, é isso, né? Veja bem, agora eu vou falar uma coisa que é uma coisa que eu penso, tá? Isso eu não li em lugar nenhum, não vim ninguém falar, mas o coronavírus, para ele ser considerado coronavírus, ele tem uma composição, uma forma, que ele dá característica para esse tipo de vírus, que são as espículas proteicas. O que é isso? São umas pontas. Quando você olha no microscópio de varredura, você vê uma forma desse vírus, que ele tem várias pontas, e lembram até uma coroa, né? Coroa cheia daquelas pontas. Corona, por isso que veio esse nome. E esse vírus, todo vírus, as pessoas não entendem muito bem isso. Os vírus não são organismos vivos. Os vírus são literalmente máquinas. Isso assusta algumas pessoas. Eles são literalmente máquinas. Nós não estamos comparando. Eles são as primeiras máquinas que surgiram, que a gente tem conhecimento. Eles são máquinas que dependem da forma, como eles se encostam na célula. Eles dependem de sítios específicos da célula que eles conseguem fazer o seu encaixe. Eles simplesmente jogam material genético dentro da célula. Esse material genético ele tem pequenas ferramentas que conseguem dominar a capacidade daquela célula de produzir, né, o maquinário celular que a gente fala de produzir proteínas. E na receita que tem dentro do vírus existem peças que são montáveis e você cria novas máquinas que vão se espalhar pelo corpo. Então, se você vê alguém técnico falando que o vírus está morto, ele já está equivocado. O vírus ele pode ser inativado, ele pode ser desnaturado. Por que eu falei isso tudo? A estrutura do coronavírus, para ele ser eficaz, ela precisa ser mantida. Então, se você tem uma modificação grande na estrutura viral, provavelmente esse vírus não será mais viável. Porque é uma máquina, é como você pegar o motor do carro e tirar uma peça importante lá de dentro. Ele simplesmente não vai funcionar. Então, quando a gente tem vírus que eles têm estruturas menos mutáveis, ele tem partes que mudam, é óbvio, por isso que a gente tem vários tipos de vírus, várias cepas. Mas ele tem locais que são muito recorrentes, mesmo você mudando as cepas. Isso quer dizer que, quando você faz o contato do vírus com o corpo, a gente começa a trabalhar com probabilidade. Quais são os locais desse vírus que se faz mais anticorpo, para qual se faz mais anticorpo. Então a gente vê a recorrência desses anticorpos, ou seja, você inocula ele em, sei lá, em 1000 animais ali de forma experimental e vê os anticorpos. Os anticorpos mais comuns, mais recorrentes, eles são utilizados, entendeu? Geralmente, esses anticorpos, eles vão ser de partes dos vírus que são mais relevantes, né? Você também pode fazer em etapas diferentes, com cepas diferentes, e analisar quais são os antígenos que são produzidos, os anticorpos que são produzidos de forma mais recorrente. Tem até estudos já
especificamente sobre isso no mundo, tá certo? Ou você pega uma parte essencial do RNA viral e faz um RNA recombinante, pega só um pedacinho da receita, ou seja, aquilo só não ameaça o corpo, porque é só um pedacinho da receita, e você inocula no indivíduo, como é a vacina da Moderna, por exemplo. E se isso der certo, vai ser a primeira vacina na história usada com essa tecnologia. É uma coisa inovadora. E muito promissora. Das grandes catástrofes é que surgem as grandes invenções, as grandes soluções, né? E eu até estava pensando esses dias que a gente vai ter uma evolução na medicina, muito mais rápida agora com essa pandemia. Eu acredito que, claro, teve todo esse prejuízo, né? Mas a gente vai ganhar muito com isso daqui a algumas décadas, talvez, né? Alguma coisa de bom a gente tem que tirar desse negócio, entendeu? A questão dos insumos, doutor, porque o que a gente está percebendo é que a quantidade ainda disponibilizada de vacinas, por isso que eu disse no início, parece que a coisa já está resolvida, mas aqui na minha região, por exemplo, a cidade que tem um pequeno aeroporto aqui, então desembarcaram 700 doses para uma região de 120 mil habitantes, mais ou menos, né? Sim, viu que esse problema ele aconteceu em todas as pontas da cadeia, né? Faltou máscara, faltou material para luva, para capote, faltaram medicamentos, falta até estoque de oxigênio. Cada lugar, cada país, cada serviço, cada setor, cada fabricante tem uma coisa que é um elo fraco, que é o que vai acabar primeiro, que é o que você não vai conseguir gerar escala, certo? É o gargalo. É o gargalo, é o ponto mais fraco. A gente fala, né? Você conhece a força de uma corrente pelo seu elo mais fraco. Ele arrebenta primeiro, a corrente não existe mais. Então, cada um vai ter um problema. A gente não consegue controlar e ter consciência e ciência disso, sabe por quê? Tem uma hora que acaba o insumo, você pede e ele não tem mais para entrega. Então, é possível e passível disso acontecer, eu acho que é até provável que isso vai acontecer quando a gente escalar. Mas é um problema que também tem data de validade, né? E eventualmente você vai conseguindo superar esses problemas, esses gargalos. E não é só em vacina, né? E não é só em saúde. A gente tem observando, está faltando cano de PVC no mercado. Está faltando vários itens de matéria-prima para a produção de vários insumos. Isso acontece também por causa das quebras de cadeia de suprimento, que é um dos efeitos de quarentena. É um dos efeitos de você desligar fábrica, mina. Foi uma das coisas que fez o urânio subir, inclusive. Diminuição de suprimento. Isso acontece, com várias naturezas, né? Vários tipos diferentes. Isso acaba dando gancho para a gente falar sobre o mercado, né? Com certeza. Bolsa, de maneira geral, o senhor participou aqui no mês de abril do ano passado, ou março, agora não estou lembrado, né, no início da pandemia, e agora esperamos que seja talvez quase o fim, né, sim, seja um encaminhamento para uma solução, né, no médio prazo, talvez. O impacto dessa vacina nos mercados hoje, talvez se eu quiser falar um pouco de exterior e de Brasil, e se o senhor vê alguma relação de alguma coisa da expertise brasileira, da experiência brasileira nas campanhas de vacinação, que fez esse fluxo estrangeiro chegar de novembro para cá. Tem alguma ligação com isso ou é algo mais focado na economia? Bem, eu acho que a gente vai ter que dividir a resposta em duas. É melhor a gente parar em duas, porque realmente eu vejo, sim, uma dispersão no mercado. O que significa isso? Só um segundo, deixa eu... o que aconteceu no mercado quando quando começou todo esse problema? Certamente houve um impacto e a gente não tinha muita visibilidade, assim, a gente era um pouco míope. O que vai acontecer ali na frente? Eu não sei. Eu sei que vai ter algum problema. E a primeira colocação que eu faço é uma constatação que eu fiz lá no início, eu acho que eu cheguei a falar isso aqui, é que, na verdade, a crise que foi causada, financeira e econômica, ela não foi causada pelo vírus.
o impacto que o vírus faz nas pessoas, ele seria muito fugaz. Assim, eu digo o impacto na capacidade de trabalho, na participação do serviço, etc. A gente olhasse simplesmente o impacto, né, de forma bem fria, nas pessoas, sem nenhuma ação, você teria uma pancada forte, rápida, mortalidade alta, uma cena, assim, desesperadora, e depois de um período relativamente curto de tempo, estou falando relativamente curto em relação a como que se desdobrou a pandemia, você teria uma normalização da situação, na medida do possível, e o impacto do mercado, ele seria o impacto das pessoas que compõem, né, esse mercado, naquele momento que elas estão afastadas. E tem o outro lado, o outro extremo, que é a ação humana, né, governamental, das pessoas, em se recolher, etc., seja voluntariamente, seja por medida de força de Estado, via quarentena, até via lockdown. E aí você tem uma repercussão econômica da paralisação da sociedade, certo? Não foi todo mundo que sofreu. Pessoas que trabalhavam, por exemplo, com entrega de embalagem de plástico, de papel, não conseguiu trabalhar conforme a demanda. Foi superada a demanda. Então, alguns serviços, obviamente, foram impactados para o lado ruim, outros poucos, né, para o lado positivo, mas, de uma forma geral, foi ruim. Mas o que teve um impacto, né, que para mim foi muito triste de constatar, foi uma coisa que realmente eu achava que ia acontecer e aconteceu, foi que quem que sofreu o impacto maior foram os negócios menores, os negócios familiares, as empresas que não têm gestão profissional, as empresas que têm dificuldade de acesso a crédito, empresas que têm capital de giro mais curto, né, assim, não tem muito fôlego financeiro, empresas que têm dificuldade de ter algum tipo de ajuda, são empresas que elas estão pulverizadas ao redor do Brasil. Então, os pequenos negócios morreram, muitos deles foram à falência, quebraram. E é difícil até gerar um amparo para esse negócio se você não tiver uma ação muito intensa do Estado para essa finalidade. Então, o Estado resolveu salvar as pessoas físicas e as jurídicas, né, as menores, principalmente, ficaram um pouco à mercê da crise de mercado. Então, essa crise ela foi, antes de mais nada, oligopolista. Ela fortaleceu quem tinha alguma vantagem competitiva nesse cenário muito inóspito e ela quebrou o resto. Infelizmente, isso tem um impacto até secundário, que eu falo também da saúde, porque muitas pessoas que têm acesso a plano de saúde são em planos empresariais de pequenos negócios. Seja uma pessoa que tem a sua família ali que trabalha para si, né, ou negócios realmente pequenos têm plano de saúde. E esse impacto também está sendo pouco mensurado, né? Essas pessoas vão perder acesso à saúde e elas vão aumentar também a demanda do SUS, que já é um sistema que, infelizmente, é insuficiente para a demanda atual que a gente tem. Falando de uma forma média, claro, não é todos os casos, há exceções, mas de um ponto de vista mais médio. E a gente começa a ter esse impacto, né, razoável. No Brasil, né, eu lembro até que o presidente da Câmara falou uma coisa que eu considerei extremamente equivocada, que ele falou que quem estava com medo de quarentena era quem tinha dinheiro na Bolsa de Valores. Algo mais ou menos assim. E ele se mostrou extremamente despreparado para falar sobre o assunto, porque o mercado de ações brasileiro ele é representado por ações que chegaram num nível que elas acabaram tendo alguma vantagem competitiva para chegar lá. É caro abrir ações, abrir capital no Brasil é caro, não é para qualquer empresa. Se manter com capital aberto é caro também, não é para qualquer empresa. Geralmente são empresas que têm algum tamanho maior de mercado. E são empresas que elas alcançam vantagens, né, de financiamento e acabam tendo, eu acho que é um viés. As empresas que estão no mercado, elas são sobreviventes e elas têm vantagens competitivas. E essas empresas, em última análise, em última instância, elas ganham market share, elas ganham terreno em crises como a que nós vimos. É óbvio que tem umas que vão perder, tem umas que vão ter problemas sérios financeiros, mas é difícil, é até uma covardia você comparar essas duas coisas. Então, o primeiro cenário é que as empresas que estavam bem posicionadas, com caixa, e elas tinham já, por exemplo, digitalização, elas conseguiram crescer. Se você pega uma empresa varejista de médio porte no Brasil, que fatura ali alguns bilhões por ano, e ela não tinha nada de operação online, como é que ela concorre com Via Varejo, com Magazine Luiza, com a Amazon? Como que ela concorre? Ela quebra, ela morre.
porque a margem do varejo é ultra apertada. A margem do varejo, ela dá até medo. Então, quando você tem escala, você tem ganhos em escala, em pontos da operação que o médio varejista não tem. Centro de distribuição, compra em volumes grandes, a estrutura sua de capital de giro e por aí vai. Eficiência de estoque, N fatores. E isso realmente impacta o médio empresário, o pequeno empresário, de uma forma até, eu diria, não posso falar covarde, mas injusta. E, infelizmente, nós vimos isso acontecendo. Agora, olhando para a Bolsa de Valores em si. A Bolsa de Valores, é óbvio que a descida e a retomada... A descida foi todo mundo junto. A retomada começa a seguir momentos diferentes. Algumas têm uma força de mercado muito grande, externa, que nem é tanto do Brasil, como, por exemplo, a escassez do minério de ferro no primeiro semestre desse ano, levando a preços, né, muito altos de minério. Se você fosse há 4 anos e chutasse falar quanto estaria o minério em 2021 na entrada do ano, eu acho que ninguém acertaria. Isso beneficia quem? Vale do Rio Doce. Algumas outras empresas que têm exposição, que acabam ganhando um pouco na parte de siderurgia, de mineração, etc. E simplesmente elas têm uma força que é difícil até de você segurar, não dá, porque é uma coisa global, né? É um momento de mercado global. A geração de caixa da Vale está uma coisa assim absurda. A empresa que tem o menor custo de entrega de minério de ferro até a China. Eu fiz até um vídeo no meu canal certa vez falando sobre isso, das vantagens competitivas, ela ganhando até das australianas que estão do lado da China. E uma empresa que, quando o minério de ferro estava na mínima recente, da última década, ela sobreviveu e quase todo mundo quebrou do planeta. Imagina essa empresa que tem um custo de entrega da tonelada de minério de ferro perto de 40 e poucos dólares, quando o minério de ferro está a 130 dólares. Ela está ganhando 80 e poucos 90 dólares por tonelada. É uma coisa absurda. A geração é fantástica. Então você começa a ver o quê? Existem empresas células em celulose, empresas exportadoras. A WEG teve um desempenho diferenciado, porque a WEG também tem receita em dólares. E quando a gente vê uma depreciação do real, o valor nominal da WEG é em reais. E ela tem um faturamento em dólares. E aí você vê ela aumentar muito receita. Consequentemente, em termos de reais, né, olhando com a lupa real, é uma empresa que ela tem uma parte da sua residualizada. Então, ela acaba tendo um gás extra. A gente vê, então, isso em exportadoras. Por outro lado, nós vimos o setor varejo, sofreu ok, a gente teve outros setores que sofreram mais. E o que aconteceu, que é a análise que eu faço do nosso mercado, é que houve uma dispersão do mercado. Então, nós vimos setores que correram na frente, se recuperaram, e nós vimos setores que andaram na outra direção. Então, quando a gente fala em índice Bovespa nominal, apenas os pontos do índice Bovespa, nós estamos, né, num valor equiparável ao início do ano passado. Tem dia que está mais alto, mais baixo, etc., mas é um valor equiparável. Mas quando nós pegamos e nós separamos esse índice em subíndices para olhar setores, nós percebemos que aconteceu uma coisa que eu pessoalmente estou chamando de dispersão de índices. Então, se nós vemos subíndices, eles se separaram, se distanciaram. Existe no mercado uma tendência de reequilíbrio. Então, se esse setor que ficou defasado e descontado, se ele continuar existindo amanhã, se essa premissa é válida, ele continuar sendo demandado pela sociedade, ele vai ter uma retomada. É natural entender que esses índices eles devem se aproximar mais uma vez, que seria como uma regressão às médias. Não é tão simples assim, isso não é uma certeza, mas é uma teoria. De que quando a economia ela sofre uma ação humana e ela se entorta por essa ação humana, quando esse fenômeno que entortou tudo, ele se desfaz, então vamos lá, pandemia, quarentena, medo, fez a dispersão, vacina, diminuição de casos de mortalidade, contenção da doença, desfaz aquela ação que estava afastando esses índices. E eles tendem a retornar a uma média. É uma certeza que isso vai acontecer? Não. Mas eu, pessoalmente, apostaria nessa possibilidade. E eu vou compartilhar com vocês aqui, bem simples, tá? Algumas poucas telas, se você me permite.
Claro, doutor, pode passar. A gente vai pegar aqui, só um instantinho, deixa eu achar. Só para vocês entenderem de um ponto de vista mais matemático o que eu estou falando, que eu acho que vai fazer sentido. Mais sentido, né? Não sei se eu consegui ser muito claro até agora, então acho que é melhor a gente ver essas telas aqui. Por exemplo, o que você acha que está defasado hoje? Olha, tem aquela questão algumas empresas de alimento estão um pouquinho para trás. Saneamento ficou, por exemplo. Eu vejo um movimento de proteína que, num primeiro momento, como o senhor falou, ele se destacou muito e a gente teve um recuo desse setor nos últimos meses. Agora eu até acompanho algum fluxo gringo comprando esse tipo de ativo, mais ou menos como o senhor havia comentado. Eu vou abrir aqui um gráfico. Existem vários índices, para quem não conhece, né, esses índices no mercado, que você pode passar uma lupa no índice Bovespa e achar esses índices lá, tá? É composição de várias ações, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela, ok? Ok. Me diga se deu certo, por gentileza. Apareceu aqui. Vou compartilhar aqui, doutor. Okay. Então, está todo mundo vendo agora? Agora sim, ficou ok. Olha o índice de materiais básicos, o IMAT. Eu peguei hoje, na hora que eu dei o print, né, o dia 20 de janeiro, em relação a 20 de janeiro do ano passado. Os componentes desse índice, as empresas, se valorizaram 47%. A gente não recuperou a perda da pré-crise, não. A gente subiu 47% em relação ao patamar anterior. Então, eu estou mostrando aqui um grupo de componentes do índice que subiu 47%. Agora, olha esse outro aqui. O IMOB, que são componentes, né, do setor imobiliário, se você pegar dia 20 de janeiro do ano passado e hoje, está em queda de 33%. Então, você tem um que está subindo 47%, um está caindo 33%. Pega outro exemplo aqui. O índice setor de consumos, o ICOM. Ele não voltou 100%, vamos dizer que ele está equiparável, né? Ele está 5% abaixo da onde ele estava. Então, eu trouxe esses gráficos aqui de hoje, só a título de curiosidade, para vocês perceberem, né, como que o mercado se dispersou. É isso que eu chamo de dispersão. Um grupo de ações selecionadas subiu 47% e outro 33%. E esse grupo foi escolhido porque ele foi escolhido pelo tipo de atividade que eles têm. Então, isso demonstra o meu ponto sobre a dispersão. Então, já que nós temos uma dispersão, o que eu imagino que deve acontecer com o mercado quando acabar essa dispersão? Nós devemos enxergar um retorno, né, do varejo, um retorno do índice IMOB, mas com desafios, tá? Isso não vai ser fácil. Você quer ver por que tem um desafio grande aí? Vou pegar, por exemplo, uma empresa construtora de construção civil. Primeiro que eu acho que a gente está num ciclo muito bonito. Eu estou falando isso desde o ano passado. Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no canal. Sim, chegou a comentar. Nós temos uma sobreposição de dois ciclos que têm vida própria, esses dois ciclos. Eu chamo eles de ciclos elefante. Quando eles estão andando, ninguém para. Ele anda na hora que ele quer e você não consegue frear ele. Juros. Estou falando mais macro, tá? Não de intervenção de Estado, etc. Estou falando a circunstância que aconteceu de vários fatores se juntarem no mundo, atratividade de renda fixa mundo afora, fluxo de capital, Brasil, etc., inflação, junta tudo isso e a gente vê o nosso juro a 2%, certo? E outra coisa, o ciclo imobiliário, que tem vida própria, ele passou por um low de ciclo, começou uma retomada, tá? Eu estou falando, no meu canal está isso, entre 2016, mais ou menos 2017, eu achei que a gente estava no fundo do poço, e ele é lento, é difícil de você reconhecer a retomada, ela não é muito óbvia, ela tem fatores indiretos, você não tem um índice que você vai olhar e falar, está aumentando. Mas casou de você estar com juro baixo e um ciclo imobiliário querendo retomar.
Nesse momento, a gente tem uma expectativa interessante para empresas de construção civil. Por quê? O consumidor consegue comprar imóveis se alavancando mais, porque o juro é baixo, a prestação cabe no bolso. Então, eles aumentam o poder aquisitivo do público que está comprando. E, por outro lado, você tem a apreciação do valor imobiliário. Ou seja, um dos lastros que essas empresas têm é terreno, estoque, capacidade de lançar, etc. Então, pensando assim, você tem uma apreciação de preços, o que poderia te dar uma folga em margens. Essa é uma coisa que era um pouco óbvia. Só que aí você tem o outro lado. Esse boom imobiliário, ele gera inflação. Inflação de mão de obra, inflação de materiais básicos, etc, etc. Só que o mercado ele é um pouco complacente nesses quesitos, ele anda num ritmo. O que a gente teve que foi uma coisa atípica? A crise atual, ela trouxe um impacto muito grande na cadeia de suprimentos, como a gente comentou, de insumos. Isso aconteceu na construção civil também. Faltando aço, faltando cano PVC, faltando tinta, faltando cimento, faltando um monte de coisa. Então, isso gera também uma pressão inflacionária, uma vez que as obras de construção civil não pararam na pandemia. Foi um dos setores que não parou. E é um dos setores que ele não consuma igual você ir no McDonald's comer, no Burger King, você comprar uma calça lá na C&A. Não. Ele é um consumo assim, que você faz a decisão de consumo, você entra na empreitada e você tem o resultado depois de alguns anos. Então, ele é uma decisão de consumo mais lenta e menos sensível ao impacto rápido de uma crise. Então, esse setor ele continua na inércia dele andando, no ciclo dele, e ele agora tem o seguinte desafio. Ele tem o desafio de você conseguir peitar a inflação de materiais básicos e mão de obra, etc., etc., sem onerar o metro quadrado, que não seja um incremento de mercado, ele não seja de quem está construindo, e sim que a valorização do metro quadrado está acontecendo. Fora que você tem inflação de terrenos, quando o ciclo imobiliário vira. Então você passa a ter um cenário também com os seus desafios, obviamente. É um cenário que não é tão fácil, tão simples, mas nós tivemos empresas que eu considero de alta qualidade, que caíram consideravelmente desde o topo, e que não se recuperaram ainda. Então, é uma segunda chance para quem queria entrar na tese de ciclo imobiliário. E essas empresas, elas vão ter margens mais apertadas do que o cenário pré-pandemia, tenho certeza disso. Mas elas não deixam de ter vantagens competitivas e um potencial de crescimento interessante, certo? Com certeza. Empresas que compraram muito terreno na baixa, empresas que não têm dívida líquida, ou seja, tem mais recebíveis e caixa, etc., do que a dívida que tem. Dívida sempre tem algumas etapas de obra, dependendo do tipo de obra que você acaba pegando dívida, mas é uma dívida contida e que você facilmente acaba com ela, né, quando você tem a conclusão da obra. Hoje, então, a gente olha hoje para algumas construtoras, doutor, chega a ser até assim um pouco estranho você ver empresas de extrema qualidade. Se você pegar o banco de terrenos, somar com o caixa e dividir pelo número de ações, você tem um valor maior do que a cotação que ela está hoje. Chega até a ser curioso isso, né? Ficar fazendo número, mas se você tivesse um prêmio, ainda faz sentido, porque você tem capacidade de geração de caixa da empresa. É um setor cíclico, tem gente que não entende tão bem isso, setores cíclicos eles devem ser domados, e eu, como um investidor um pouco mais experiente, eu tenho a tese de investimento em ciclos. Só para compartilhar da minha experiência com os colegas aqui, eu descobri a EZTEC em 2008. Eu analisei ela pela primeira vez em 2008. Eu comprei a EZTEC pela primeira vez em 2015. Então, sabe a sensação que eu tinha do cachorro que caiu do caminhão de mudança? Você está entendendo? Então, não é uma coisa simples. E eu tinha a tese de bolha imobiliária, de virada de ciclo, e que ia até a baixa, e que muitas empresas no Brasil iam quebrar, e a EZTEC ia conseguir virar na retomada de ciclo com aumento de market share e de tamanho de empresa. Com um potencial interessante de se tornar uma das grandes empresas do Brasil no setor de construção. E eu desenhei essa tese, ela era muito pequena na época. E eu tive a paciência, como investidor, de esperar uma virada de ciclo e ver ela cair e não comprar, enquanto eu não achei que o ciclo tinha parado de cair. A minha métrica não era o valor da empresa,
A minha métrica era o ciclo, as formas que eu pessoalmente tenho de ler o ciclo imobiliário. E tem coisa que não é índice, não é número, é lançamento, é como que você é abordado por corretor, é como que as pessoas se alavancam para comprar imóvel. É óbvio que tem também INCC, tem materiais, tem estoque, você vê o estoque diminuindo em São Paulo, que chegou a 5 anos de estoque, apartamento de 3/4, pré-bolha, pré-estouro de bolha. Depois você começou a falar, ó, se começar a ter obra hoje, você não vai suprir a demanda do mercado daqui a 2 anos. Então você começa a ver esses números e você fala, bem, o ciclo está na hora de embarcar. Entendeu? É aí que está o dinheiro. Segurança que eu entrei, por exemplo, no ciclo do urânio. Por quê? No último ciclo, teve empresa que multiplicou vezes 1000. Vezes 1000. Tá? Tem gráfico. Abre aí, Paladin e dá uma olhada. E teve gestor muito bom, que entendia a tese com perfeição, que entrou na empresa a 10 centavos e saiu a $4. E ela foi a 10. Ou seja, ela multiplicou ainda 2,5 vezes depois que essa pessoa achou que era o melhor analista do mundo. Por quê? Ela achou que ficou cara a ação. Na verdade, você tem que olhar para o ciclo da commodity, do urânio. E é ele que vai te dar a saída. Entendeu? Então é mais um exemplo. Mas se você for contar o preço de entrada, isso deu... Colocar 10 centavos em 2 reais dá 20 vezes, né? 400, 10 centavos por R$4. R$4, isso. Entendeu? Então, assim, é assim que eu enxergo. Então, hoje eu não quero, poxa, eu não vou acertar timing, eu não vou acertar o fundo do poço de nenhuma ação, mas me pergunta, Daniel, aonde que você está vendo oportunidade? Eu vou dar um exemplo claro aqui. Primeiro, disclaimer, não sou analista, isso aqui não é recomendação de investimento, não vou fazer análise de número de nada, eu só vou falar o que eu faço para mim, o que eu enxergo. Empresas de shopping center, empresas de propriedade imobiliária, certo? Porque o que aconteceu? O mercado precificou o pior e pegou ativos de alto valor, de alta capacidade de geração de fluxo de caixa ao acionista. Empresas que, se você olhar o histórico de agregar valor para o acionista, são empresas de um histórico bom, os ativos estão lá, empresas com endividamento contido, que não tem problema de caixa, empresas que eu enxergo que, pandemia resolvendo, elas podem não ter o mesmo valor de mercado anterior à crise, porque elas tiveram um período sem lucro, até com algumas baixas contábeis, etc. Ok. Mas eu simplesmente acho que um desconto de 55% é algo exagerado. Então, quer dizer que para essa empresa, vamos dizer que ela caiu 50%, para ela voltar para a apreciação dos valores que o mercado atribuía a ela antes de existir coronavírus, pandemia, para ela voltar até esse patamar, ela teria que dobrar o seu valor. Aí as pessoas falam, mas nenhuma empresa vale igual ela valia antes da pandemia, eu tenho certeza disso. Mas eu tenho, pelo menos, uma noção de quanto que era o valor dela. E alguma coisa ali perto ela deve ter. E amanhã ela vai crescer organicamente, ela vai valer até mais do que ela valia antes da crise do coronavírus. É uma questão de tempo. Então, a minha métrica de valor é que algumas empresas deveriam aumentar pelo menos uns 30%, 40%, para o que eu acho que seria razoável. Então, se você olha para essas empresas, você me fala, mas nós estamos nas máximas da Bolsa. Eu vou entrar agora e o problema está resolvido, e tem bolha, não tem bolha, etc., a economia do mundo. Muito bem, como o índice dispersou, eu prefiro pegar coisas que eu tenho algum lastro de valor, eu consigo explicar para você em 2 minutinhos por que aquela empresa vale X, eu não vou fazer isso aqui porque eu não sou analista, não sou bobo, mas eu conseguiria explicar para uma pessoa facilmente um exemplo, e falar, essa empresa valeria tanto pelo portfólio que ela tem. Essa é a minha métrica de valor. Mas cada mês que passa sem receita, ela perde dinheiro? Sim, ela pode ter prejuízo. Aí você vai lá no valor total dela, justo, desconta essa conta. A velocidade desse prejuízo, eu acho improvável que até acabar a pandemia, seja com vacina ou sem vacina, que ela iria tirar metade do valor original de mercado dessa empresa. Que é uma aposta pessoal minha. Então, esse é o tipo de empresa que eu olho agora para colocar, por exemplo, em carteira. Seria uma empresa que eu, tendo fluxo de caixa, podendo comprar, eu daria preferência a essas, e não aquelas que estão batendo no teto histórico, e que estão surfando também, às vezes, uma inflação de algum tipo de equipamento, material, alguma condição de mercado,
que, pela teoria dos ciclos, em alguma hora ele vai ter também, o pessoal cresce o olho, é um setor que está nadando de braçada, que está dando muito lucro, muita margem, é onde vai ter a concorrência. E o setor que está lá embaixo, que está todo mundo, quem que vai começar, quem que vai inaugurar um shopping no meio de uma pandemia? Quem que vai fazer um projeto de expansão do shopping no meio de uma pandemia? Então você tem uma retração da oferta desse tipo de bem e de serviço, alguns ineficientes quebrando, outros fechando, e você tem uma tendência oligopolista de melhorar a competitividade de quem abriu primeiro, de quem manteve as lojas âncora, de quem conseguiu. Você vai para um shopping que você gosta, aí não tem acordo, sai quebrando todo mundo, você chega lá, metade das lojas estão fechadas. Aí você vai no outro shopping alta qualidade, que tem caixa que aguenta o fôlego e fala, gente, não paga aluguel não, fica 6 meses sem pagar aluguel. Vamos pagar só o preço do condomínio, do IPTU, da energia que tem que ficar aqui ligado, sistema de segurança e tal. Vamos fazer um rateio aqui, para o prejuízo não ser grande? Dá uma segurada aí. Vamos começar com lojista por lojista. Não vamos deixar eles quebrarem, não. O pessoal paga direitinho. Não foi culpa deles. Eles não são pessoas ruins, não são empresários ruins. Foi um efeito de força maior. Aí você chega no shopping, aquela lojinha que você compra aquele seu chocolate que você gosta, está lá. Entendeu? Aquela loja âncora, está lá. Você vai para qual shopping? Para o que está com metade das lojas fechadas? Ou você vai lá para o shopping, está lá tudo no lugar, está todo mundo feliz, atendendo, te tratando como nunca te tratou antes, os vendedores, os atendentes, querendo segurar o cliente. Esse é o tipo de negócio que me atrai no meio de uma crise. Eu vou fazer uma pergunta. Tá? Não sou uma pessoa assim ruim, mas eu cuido bem do meu patrimônio, sou resiliente com isso, né? Tenho o dever fiduciário perante minha família, então é o tipo de tese que eu gosto de acompanhar. Legal, eu vou fazer uma breve colocação, aí tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta aí, doutor. Vai virar ao vivo e entrar fazer uma pergunta para o senhor aí, surpresa aí, hein? Inclusive, doutor, eu fiquei no litoral agora há alguns dias, aí na segunda-feira, como é o dia que o pessoal geralmente volta para a cidade e tal, tá tudo mais vazio, eu dei uma passadinha no shopping na segunda-feira. Foi isso dia 11, se não me engano. Olha, para mim tava tudo normal lá. Shopping, tudo aberto. Inclusive, eu nem adentrei muito a praça de alimentação, porque tava tudo cheio. Falei, eu não vou lá pegar alguma coisa, né? Daqui a pouco correr o risco de ficar muito próximo da aglomeração ali, enfim. No shopping, para quem é aqui do sul, conhece o shopping Balneário, aqui do ladinho da 101, né? Não precisa entrar na cidade lá, e shopping funcionando, estava tudo aberto, normal, assim. E em algum momento vai se aproximar o que era antes. Vai ser idêntico? Não, mas nenhum dia é idêntico ao outro. O futuro não é igual ao passado, igual foi o passado. O presente não é igual ao passado. O futuro não vai ser igual ao presente. O pessoal fala, o novo normal. Todos os dias nós temos um normal novo. A nossa experiência de vida, o que nós enxergamos, o que nós entendemos como ameaças, como coisa boa, como ganhos de qualidade de vida, elas vão mudar. Elas vão fazer a gente ter uma percepção diferente, né? Então, o novo normal todo dia a gente tem, né? Eu não acho que a gente vai ter uma mudança estrutural, né? E brasileiro só vai deixar de ir em shopping, sabe quando? Quando tiver museu, quando tiver parques, quando a gente tiver mais fomento de teatro, de orquestras. Vai mudar isso quando o brasileiro passear em lugares diferentes do shopping. Entende? Então, é uma visão que eu tenho, né? Posso estar equivocado também. Olha, o online vai afetar? Vai, mas os shoppings do Brasil, eles são antes entretenimento e depois compra. No meu ver, como tese de... Não quer dizer que ele fatura mais com entretenimento, não. Estou dizendo o seguinte, a cabeça da pessoa de eu vou até aquele lugar, ela foi atraída pelo entretenimento, pela experiência e não pela compra. Em primeiro lugar, a compra viria depois, tá certo? Existem estudos para falar a respeito disso, com os números às vezes até divergentes do que eu estou falando a experiência que eu tenho pessoal. Assim, quem eu conheço, quem se refere a shopping. Mas é bastante interessante a sua colocação, doutor. Eu vou trazer aqui uma pessoa que também é adepta do investimento em malls. Nosso amigo Rui das Neves veio para fazer uma pergunta, doutor. Alô, tudo bem, doutor? Tudo bem, querido?
Tudo bem, professor? Tempo, né? Olha, primeiramente eu queria agradecer ao professor sempre pela sua presença aí em quase todas as aparições que eu vou, né? E inclusive a primeira aqui que eu tive aqui com o professor estreando a primeira live, inclusive recebendo convidado, o senhor estava lá no chat, né? Dando a força. E eu sou muito grato aí à sua atenção. Deixa eu só fazer duas observações muito interessantes em cima do que o senhor colocou. Primeiro, da construção civil. Tá? Foi preciso no que o senhor disse, e inclusive sobre a diminuição das margens. Por isso que esse ano eu decidi parar a construção. Eu estava começando uma obra grande, quando deu o problema do lockdown tal, eu não voltei. Pessoas que eu conheço, que trabalham nesse ramo, voltaram com os seus problemas tal. Eu, para não diminuir margem, e como eu construo imóveis que normalmente não entram na classe do Minha Casa Minha Vida, são no nível mais alto, se aproveitam menos dos juros baixos. Então, o que acontece? Eu decidi parar para não diminuir margem. Entendeu? Então, esperar, vou ver esse ano aí, talvez eu volte no meio do ano, ou final do ano, ou até pule 21, entendeu? Isso porque eu não tenho débitos. Se eu tivesse débitos, né, aí seria esse problema. É uma coisa que mata o empreendedor é dívida, né? Porque é uma bomba relógio. Infelizmente. No mercado a gente falaria alavancado, né? Porque o tempo conta contra você, né? Quando você tem a opção de parar, esperar um momento melhor, certamente você tem um diferencial ali de competitividade. Agora é interessante você falar, esse segmento Minha Casa Minha Vida, ele também tem a sua concorrência e ele tem uma estrutura muito enxuta em custos, né? E qualquer tipo de inflação de material e mão de obra pode impactar mais seriamente, porque a receita é menor, né, por empreendimento. Então, onde você tira a margem, o teu teto ele é limitado. Você não tem para onde ir. No meu caso, eu não tenho, mas se você encarecer demais, você começa a sair. Já o Minha Casa Minha Vida tem aquele teto. Se o cara chegar no custo não valer a construção, perdeu o sentido, né? Agora, na parte dos shoppings que o senhor comentou, os shoppings realmente estão cheios, mas o problema é o faturamento. Tá? As pessoas estão indo até muitas pessoas estão indo para poder sair, para poder ver gente. A gente vê lojas que ficam, às vezes, o dia inteiro e entra meia dúzia de pessoas e não gastam nada. Então, há uma diferença muito grande de shopping lotado e faturamento, já que a maioria dos shoppings depende de receita, não só de aluguel. Né? Como que eu acho que você pode também se proteger um pouco nessa questão? Ver os shoppings que tinham mais venda por metro quadrado. Os shoppings, eles representam geralmente uma parcela da população que tem mais poder aquisitivo, e eles têm geralmente uma capacidade de perpetuar, né, uma capacidade de poder aquisitivo maior do que os mais fragilizados na cadeia econômica. E tem o segundo quesito, que é o seguinte: isso está tudo na conta, né? Agora, o faturamento baixo, com alguns custos altos, pode te levar até um prejuízo real. Você perder dinheiro. Né? Agora, esse perder dinheiro, ele vai depreciar o seu patrimônio, no final das contas, que você tem de ativo. Né? Vai ter uma perda ali, uma reprecificação desse ativo. Então, é você aceitar um revés de prazo menor e você pensar em perpetuidade. Quando você recorta o cenário, dá como perdido 1 ano, 2 anos, tira da conta, e você foca na perpetuidade, quando o sentimento do mercado modificar e eles voltarem a ter a receita e os lucros, o mercado volta a precificar esse ativo pela perpetuidade. O que você fez foi queimar a largada, foi se posicionar antecipadamente. Por que todo mundo não faz isso? Porque o mercado ele segue o movimento, e as pessoas querem ir para onde vai subir e sair de onde vai cair. Na hora que acontece a virada, você, obviamente, vai ter um movimento inverso. Você vai começar a sair de onde estava em alta,
Você vê que está esgotando a capacidade de incremento, de crescimento, etc. Exatamente. E você vai para o setor que está recuperando. A minha ideia, por isso que foi toda essa explicação da live foi, nós tivemos uma entortada em ciclos por uma situação de força maior, que foi a pandemia, e a vacina, ela desfaz essa força que entortou o mercado. Então, é como se fosse um elástico voltando. Então, a minha ideia é tentar me posicionar aonde o elástico esticou e pegar aqui. Quando ele voltar, eu não sei se o elástico vai mais. Resumindo, é verdade. Resumindo o que o senhor disse, eu falo muito em live. Mas não me preocupa, por quê? Porque ele vai voltar para lá, porque essa é a força natural do mercado. Com certeza. O senhor, resumindo o que o senhor disse, é o que eu costumo falar muito nas lives, é comprar o hidden cost. As pessoas olham para o yield no momento, aí compram mais caro, e você, quando compra onde está fragilizado, olhando para longo prazo, você compra pelo hidden cost. E quando ele começar a pagar, eu não digo nem cotação, quando ele começar a voltar a dar lucro e distribuir, o seu hidden cost vai ser mais alto. Mas tem um detalhe interessante que eu olhei a sua tabela, e tirando esses casos bem peculiares, existe uma correlação bem perigosa aí. Nós sabemos que os múltiplos que estão hoje, as cotações com os números das empresas, eles não estão corretos, eles estão muito próximos ao final de 2019. Tá? Os múltiplos. O que acontece? Há uma expectativa exagerada, certo? Se a gente sabe que há uma correlação, tá, dos juros subirem, as cotas ou as ações caírem o preço, porque precisa cair o preço, para o mesmo lucro, sendo o mesmo rendimento, lógico, ele tem que ter um spread. Tá? Então, o juro subindo, menos risco, as ações têm que descer o preço para conseguir, pelo mesmo rendimento, dar um spread maior. Tá? Isso que na verdade, não é o juro alto, é o movimento dos ciclos de juros. Ele gera um movimento oposto esperado no valor justo, no valor precificável dos negócios e, consequentemente, das ações. Isso logicamente, a gente tem que lembrar que lógico, a gente tem que lembrar que pode as empresas também, com o tempo, aumentarem o lucro, tal. A gente tem que fazer uma projeção do momento, né? Que ainda vai durar essa situação 1, 2 anos. Eu falo que não pode cair as cotações? Sim, os fundos imobiliários são muito mais sensíveis a esse fenômeno. Eles têm menos amortecedor. Isso é bem claro, bem visível. As ações sentem isso quando você joga no pacote completo. Mas quando você vai dissociar, separar os negócios, você tem alguns que são mais resilientes, como os bancos, por exemplo, eles sobrevivem nesse mercado de alta de juros também. É óbvio que o valor do negócio deve ser reprecificado pelo custo de capital de oportunidade, o valor justo de modelo, mas eles sobrevivem nesse ambiente. Mas você sabe que tem a taxa de desconto, né? Que ela é totalmente alterada. Sim, não, a taxa, a precificação é refeita. Agora, vamos aproveitar o ensejo para ir para a segunda pergunta. Fez duas, eu só respondi uma. O que está acontecendo, afinal, que tem gringo voltando para o Brasil? Não faz sentido. Quando começou a falar em reforma, começou a andar as coisas, começou a ter uma evasão de capital para fora do Brasil. E agora, que a gente está no meio de uma crise, que o Brasil, teoricamente, é um país que, na cadeia inteira, ele é um país frágil. Não é tão frágil, óbvio, como a Argentina, porque a gente tem reserva internacional, a gente tem... Assim, não dá para comparar os dois, mas a gente tem alguma fragilidade nessa cadeia. Por que agora os investidores estão tomando risco no Brasil? Bem, nós estamos há 12 anos de alta do mercado norte-americano, mercado americano, Estados Unidos. Sei lá, para 12 anos. Né? Acompanhando, né, o ciclo lá histórico deles, de aqueles QE que eles têm feito, tem uma série de fatores, etc. A gente tem observado que os múltiplos por lá, mais uma vez, não sou analista, não vou falar os números em si, é só uma constatação de fenômeno. É um conceito. Os múltiplos estão alcançando patamares
máximas. poucas vezes vistos na história da... Aí bate uma assimetria, né? Mas o índice lá também dispersou, ok? Quem que carregou esse aumento do índice? Amazon, o FANG, né? Amazon, Facebook, Apple, agora Tesla. Você pega um grupo de empresas renovando máximas em detrimento de negócios mais, vamos colocar, físicos e palpáveis, industriais, comerciais, etc. Então, nem tudo lá está realmente caro, mas existe um fenômeno muito interessante, pouco falado aqui no Brasil, mas que a gente acompanha bastante, quem gosta de olhar mais global, que é o índice das commodities somado, dividido pelo valor de mercado das ações. Então, existe essa conta, né? Soma todas as commodities e divide por todas as empresas as ações. Grosseiramente, é só uma ideia. A gente tem aí, sei lá, 8 a 10 anos de queda. Ou seja, as commodities têm ficado paulatinamente mais baratas em relação às ações, seja porque as commodities caíram, seja porque as ações subiram muito, mas essa conta ela faz com que você tenha um ciclo descendente. E existe uma probabilidade, se a gente tiver mudança de ciclo, a gente vai ter pressão inflacionária. Sabe quem que puxa o carro da inflação? Commodity. Por que isso acontece? Olha que curioso. Eu tenho $1, o ien, o yuan, o real, a libra, eu tenho o shekel, eu tenho 100 gramas de ouro, eu tenho não sei quantas gramas de prata, eu tenho um pouco de minério de ferro, eu tenho um pouco de urânio. E aí você fala, tudo isso aqui vale tantos dólares. O ouro vale $1.700 a onça, o urânio vale $30,50 a libra, e por aí vai. O real vale 5 e poucos reais vale $1, etc. Quando você tem nessa métrica as moedas se desvalorizando, o preço das commodities interpretado no seu óculos, na sua lente monetária, significa mais dinheiros para comprar aquela commodity. Então, num ciclo desse, que se espera inflação, existe uma tendência de apreciação das commodities. E elas se mostram resilientes, porque elas têm um fator protetor natural anti-inflacionário. Então, uma das formas de a gente se proteger é justamente você embarcar em ativos que têm algum ganho quando você tem apreciação inflacionária, terras, imóveis, commodities, etc. Quando você vê isso, você já se fala, bem, a Bolsa Brasileira tem algum peso nisso aí, não tem? Vale, Petrobras. Aliás, bancos também se saem razoavelmente bem em cenários inflacionários, ok? Não é o melhor dos mundos, mas eles se saem ok. Propriedades imobiliárias, terras. A gente começa a olhar para a Bolsa Brasileira e ver o seguinte, o ciclo de alta bizarro que está acontecendo no mercado é muito tecnológico. A gente não tem isso. Então, a gente não teve a participação, de fato, nessa bolha global. Por outro lado, uma aposta, se eu fosse um investidor americano, com o tipo de raciocínio e conhecimento que eu tenho hoje, eu estaria olhando para o Brasil. Com certeza. Porque se você acha que vai ter um ciclo de commodity, se você acha que vai ter uma pressão inflacionária, e quando você olha para o Brasil e vê que a nossa bolsa ficou um pouco defasada em relação ao resto do mundo, você tem uma vantagem rara de economias menores em países emergentes, nesse tipo de situação. Então, o que a gente tem que pensar num cenário como esse é que não seria de todo ruim você investir em Brasil se você fosse um estrangeiro hoje. Então, é uma bela hora para a gente ter o viés de casa, né? E a tendência é os juros subirem, porque essa taxa do cupom hoje eu achei mais um absurdo, uma forçação de barra, não faz menor sentido com essa inflação. Então, eles estão vendo os juros. E essa balela que eu acho que eles tentam colocar sempre algum motivo, mas há um problema fiscal, o Brasil sempre foi problema. Tá? Eu acho que sempre tenta arrumar uma desculpa. Né? O Brasil ia mudar de água para o vinho quando fizessem a reforma da Previdência.
e continuou o Brasil que a gente conhece. Sempre tem, o Brasil sempre foi, o estrangeiro conhece muito bem. Eu acho que ele também está olhando tudo isso aí, também os juros subindo, quer dizer, começa a ter a vantagem, porque ninguém vai botar um dinheiro com juros praticamente iguais ao resto do mundo. Bota fora. Agora, aqui subindo, eu acho que aí já começa a valer a pena. Aí você pode falar assim, poxa, mas o Brasil vai melhorar se você está falando aí que só commodity vai valorizar e tal, não sei o quê. A gente, quando começa a ter esse melhora de ciclo, a gente começa a ter uma entrada de capital no Brasil, né? E assim, eu sou moderadamente otimista também com a possibilidade da gente tirar atraso no Brasil. O Brasil tem uma deficiência de infraestrutura absurda em relação a outros países do mesmo porte que o nosso. Saneamento. A gente precisa aumentar investimento em energia, ou a gente vai ter apagão no futuro, não tem jeito. A gente não teve apagão porque a nossa economia encolheu na última década, né? Nos últimos, 15 anos. A gente precisa de melhorar nossa estrutura viária, aeroportuária, de portos. Então, a gente tem muita infra para fazer. Então, isso também traz uma possibilidade de investimento no Brasil. Isso vai ser mandado no commodity também. Commodity. Então, assim, existem situações que fazem a gente ficar moderadamente otimista com a nossa economia, certo? Tem que fazer o dever de casa, né? Tem que melhorar, diminuir déficit fiscal, etc. Ah, mas aí a dívida está batendo quase 100% do PIB. Ok, mas tem um evento não recorrente que fez isso acontecer, né? Eu digo o seguinte, a gente não tem muita margem para vir outra pandemia, aí a gente tem um problema sério. A gente não tem para onde correr, não. Mas a direção da dívida pública, eu acho que ela fala muito do mercado. O patamar é importante, mas a direção, eu diria que ela é muito importante também. Então, se a gente conseguir controlar a conta pública, gasto público, em relação ao crescimento do PIB, isso me deixa também um pouco otimista. Com certeza. Professor e doutor, vou sair. Muito obrigado aí pela sua atenção, o maior carinho que eu tenho pelo doutor. É uma pessoa simples, de alto saber, uma pessoa simples, de bom acesso. Pô, um cara espetacular. E, professor Ângelo, muito obrigado aí pela participação e pelo convite. Hein? Poxa, obrigado pela participação aí, amigão. Obrigado, um abraço. Valeu, um abraço, tchau. Tchau. Poxa, legal. Doutor, e um movimento que eu acompanhei, o Rui puxou agora a questão dos juros. É que no início da pandemia, o que eu percebi nos bancos, né? Nos grandes ali, pelo menos, até um pouco mais evidente isso em Santander, que a margem financeira deles aumentou. Você tem banco aumentando o spread financeiro, aí você pensa, poxa vida, como é que os caras conseguem aumentar a margem financeira com Selic em 2%? É complicado isso, né? Mas tem muito também da direção, né? Então, os movimentos, eles têm também correções, você entende? Então, a virada de ciclo, melhora de eficiência, né? Você também, a questão de spread, melhorar para quem você empresta, garantia, diminuir provisão de dívida duvidoso. Então, assim, tem vários fatores, é multifatorial, entendeu? Mas, como eu falei, os bancos, eles têm uma coisa interessante. Os bancos, eles têm capacidade de adaptação, entendeu? Então, essa capacidade de adaptação, para mim, é o que faz o grande diferencial nos bancos hoje. Por isso que é uma tese que eu acho interessante, certo? Assim, mas você fala, mas qual que é a vantagem de banco no longo prazo? Com a digitalização, com fintech e tal, não sei o quê. Realmente, eu vejo os bancos no Brasil perdendo margem no futuro. Eu acho que isso vai acontecer, as margens vão diminuir. Então, foi como eu falei aqui, eu compro banco só com desconto. Eu não pago o banco, a minha meta, quando eu faço o valuation, eu acho valor justo, eu não pago de forma alguma valor justo. Porque o valor justo, para mim, ele embutiria um risco dele amanhã ter um valor justo menor que o de hoje. Eu não quero. Agora, quando você pega um banco sendo negociado com desconto em relação ao seu patrimônio líquido, mais uma vez, patrimônio líquido por ação, valor patrimonial por ação não serve para qualquer negócio, mas serve bem para bancos. Certo? Especialmente se o banco tem uma rentabilidade sobre patrimônio razoável. Sim. Então, o motorzinho que faz ele gerar retorno sobre o patrimônio é bom, e você comprou ele abaixo do valor patrimonial. Então, vamos lá.
Eu pago R$7 e eu ganho 20% em cima de 10. 20% em cima de 10 são R$2, só que eu paguei 7. Então eu ganhei 2% em cima de 7, dá quase 30%. Então é uma brincadeirinha com o número. Sim. Então a rentabilidade sobre o patrimônio líquido é 20%, mas eu paguei ganhando 30%. No meu preço de entrada, se esse banco perder margem, talvez ele vá para os 20%. Então é questão mesmo numérica, a métrica, entendeu? Por isso é o desconto, que aí você aceita o risco daquela queda de margem, mas você, por outro lado, entrou numa situação mais vantajosa. Entendeu? Foi em duas ações que eu entrei nessa pandemia. Eu estava precisando de um pouquinho de liquidez, enfim, algumas questões pessoais, familiares. Eu comprei Santander na descida e lá a R$19 eu comecei a comprar um pouco de Graziotin. Duas ações mais ou menos nesse sentido. Ações que tinham caixa, eu comprei pela solidez, achei que estavam bem descontadas. Santander estava ampliando margem, eu estava achando fantástico isso. Ele surfa a questão imobiliária. Mas nesse momento eu acabei zerando. Eu sempre tive 4 ações de banco em carteira, né? Itaú, Itaúsa, Bradesco e Santander. Tive os 4. Eu zerei Santander e Itaúsa, doutor. Hoje eu estou com Bradesco, fazendo uma venda coberta e Itaú. Zerei, tenho uns 10 dias, menos que isso até. Santander, você pegou um bom retorno. Sim, nossa, muito... Eu fui comprando, eu não compro e nem vendo assim numa tacada só, mas nesse momento Itaúsa até já caiu, acho que mais de R$1 e pouco. Não, o setor bancário inteiro caiu bem nos últimos, 10 dias. O setor inteiro. No primeiro pregão de 2021 eu comecei a vender. Todo dia eu vinha vender, aí viajei dia 11, estava fora, dia 9, acho que dia 12 eu vendi mais um pouquinho ali de Itaúsa ali. Achei que já deu o que era para dar, fiz um bom negócio, agora estou prezando pelo caixa aí. O William colocou aqui, ó, Itaú, Graziotin nem tem liquidez. É verdade, é bem pouca liquidez dela. Baixa mesmo. Mas é uma empresa assim que estava com caixa tranquilo, não tinha dívida, zero dívida, então é uma empresa que naquele momento eu tive segurança para comprar a R$19, R$20. Agora 35, 40, e eu acho que, sei lá, né, mas... Eu tinha uma maquininha de girar caixa, né, historicamente falando. Ela tem uns problemas, porque a holding, ela suja um pouco, porque ela põe outros negócios que não são o negócio que você está atrás, né? Você acaba levantando as coisas na bagagem. Pode gerar renda, pode, mas a análise fica embaçada, fica prejudicada, apesar de ser uma fatia pequena em relação ao caixa e patrimônio. Agora, a Graziotin é interessante porque a forma dela se distribuir, que é o diferencial dela, né? Ela está pulverizada em centenas de pequenas cidades, onde o concorrente delas é uma empresa ali regional da cidade que não sabe nem fazer gestão, muitas vezes, né, profissional. Então, eles, na verdade, se posicionam em lugares que eles são vencedores e acabou. E eles ganham de todo mundo, né, na competição, no preço, na margem, na concorrência, etc. Então, eles se desenvolvem bem em um modo de operar que é interessante. E são lugares que não são acessíveis para uma C&A, uma Renner, uma Riachuelo. Então, ela está no segmento de mercado onde ela nada de braçado, né? O que pode ameaçar a Graziotin é se essa população de interior, de cidades pequenas do Brasil, aprender a comprar online. Se isso acontecer e virar realmente uma tendência, aí a gente tem uma fragilidade da Graziotin. Não que ela não possa se digitalizar, mas ela perderia a vantagem competitiva dela, porque ela vai entrar numa arena nova, onde tem vários competidores grandes com escala competindo pelo digital, e aí a brincadeira muda um pouco de tom, né? É aquela brincadeira assim, ela está competindo com quem ela vai ganhar. Sim. Ela só entra na brincadeira se ela for ganhar. Vamos para corrida. Não, eu só vou correr com o pessoal que eu sei que corre pior que eu. Aí amanhã você vai correr com o Zambolt lá, aí o negócio fica mais feio, né? Então, porque eu moro aqui numa cidade interior, doutor, aqui tem 25 mil habitantes aqui na minha cidade, meio oeste de Santa Catarina. É mais ou menos o foco de Graziotin, esse tipo de cidade aqui no sul, né? E o que eu percebo, o público que compra alguma coisa online ainda é um público bem mais jovem.
O público ali dos 45 para cima... Mas se você está pensando na perpetuidade, eles vão envelhecer, eles vão ser os idosos de amanhã, e quem nascer vai ser mais online ainda. Então, Exato. eles têm um desafio para resolver, tá? Não quer dizer que eles não consigam resolver isso. A empresa demonstra também que eles conseguem manter uma margem bruta boa para o segmento, e eles têm uma técnica que eu chamo de poda, né? Que é fechar a loja que não está dando resultado. Isso acaba melhorando a média deles, as métricas de média. Então, eles fazem o dever de casa e fazem bem feito, né? Agora, tem esses dois problemas que eu comentei aí, que é o que eu vejo demais na empresa. E tem a estratégia que ela está fazendo agora, a GZT, que é uma espécie de Avan, assim, porque ela tem a Total, tem a Franco Jorge, então ela tem várias marcas. E George... sei lá. Ela tá juntando tudo isso numa espécie de Avan do interior, que é a GZT. Eu acredito que o mercado esteja precificando um pouco isso. Ela está diminuindo o número de lojas, mas ela está conseguindo reunir, então trazer o cliente ali para aquele ambiente e tentar oferecer o maior número de produtos, né? Aproveitar o volume, a movimentação aí da loja. Eu acho que o mercado não está pagando prêmio nenhum nela, não. Ela tá no preço barato até. Para os meus critérios, ela é uma empresa barata, certo? Meus critérios de avaliação, especialmente quando você olha o segmento do setor. Se não existisse internet, não existisse online, ela seria uma bela de uma tese de crescimento orgânico no setor. Agora, com a provável mudança que a nossa geração vai enxergar acontecer ainda, é porque o mercado online no Brasil ainda é incipiente, tá? Ele realmente vai dominar ainda. Por isso que as teses de varejo minhas, elas têm que ter o pé no digital e elas têm que estar na vanguarda de digitalização, de melhora de processo, de crescimento, etc. Entendeu? Agora que ela está iniciando isso, né? Na verdade, a pandemia meio que empurrou ela para esse... O problema não é eles digitalizarem e entregarem onde eles têm loja e ao redor, nada disso. O problema é eles entrarem na internet e com outro clique você abre a C&A, abre a Renner. Entendeu? Esse que é o problema. Não é que eles não são bons e não conseguem fazer boa gestão. O problema é que eles vão entrar no mercado que eles não têm market share. E será que a marca deles é potente o suficiente para levar o consumidor até o online e ele não ir para o concorrente, ficar dentro deles? É uma pergunta que eu coloco, eu não sei a resposta. Para mim, aqui do Sul, já não é uma marca muito conhecida. Agora, pensa do pessoal, né, de outras regiões, você não sabe nem, faz nem ideia do que é Graziotin, só mesmo pelo... Se ela virasse um as na concorrência digital, é o contrário, ela ia dominar o Brasil, mas tem gente que já inventou algumas rodas por aí, entendeu? Legal. Pessoal, estamos aí com 1h32 de live. Parece que a gente está apenas aí meia hora conversando, está muito agradável. Mas eu tenho aqui, doutor, o pessoal sempre questiona, quer saber duas coisas aqui. A tese do urânio, como é que ela se encontra nesse momento? E também me perguntaram aqui num comentário, né, sabendo da live, a questão do cobre, que o senhor falou aqui na última live também. Em que situação está essa tese? Evoluiu? Bem, olha só, a diversificação salva os investidores de muitos problemas. Ela melhora resultados provavelmente ao longo do tempo, se você souber fazer a diversificação bem feita. Investir em ciclos, em empresas cíclicas não é para qualquer investidor. Saber fazer setores defectivos. O setor de urânio é um setor defectivo por natureza, ele tem problemas. Isso faz com que ele fique em ciclos que a gente não sabe dizer quando que eles vão virar. Então, às vezes, você pode ficar agonizando uma queda paulatina das suas ações. Teve ação que caiu 99%, 97%, 98%. Então, são setores que não são para qualquer tipo de investidor. Então, esse é um disclaimer que eu faço aqui, só um aviso. Segundo, a tese que eu tenho, eu tinha uma convicção grande, então eu entrei na tese depois de muito estudar, eu entrei em 2019, mas já estudava o setor de energia antes, cada vez mais voltado para o urânio. Fiz essa montagem da carteira em 19, num intervalo relativamente curto de tempo, fiz um aporte pontual
aliás, concentrado em um período e não fiz mais aporte nenhum. Eu perdi algumas poucas semanas. E o urânio, nesse ano que passou de 2020, a gente teve uma novidade. Para você ter uma ideia, a energia nuclear hoje ela gera aproximadamente, depende da bibliografia, da métrica que você usa, 10% da energia produzida no mundo. Isso é muita coisa. E tem mais ou menos 7 empresas no mundo hoje que conseguem extrair urânio do chão. 7. Então, passam em 7 empresas o insumo que mantém 10% da energia do mundo sendo gerada. Isso demonstra a fragilidade do setor. E como que esse setor é um setor muito pouco líquido mesmo, explorado e com capital, etc. Quando a gente teve a pandemia, muitas minas, não só de urânio, mas muitas jurisdições no mundo fizeram lockdown, inclusive com trabalhadores de mineração. Teve mina no Canadá, que é produtora significativa, que teve caso de coronavírus em operário da mina, e a mina fechou. Quando você, num setor que já está em déficit, ou seja, a gente já produz, sei lá, 150, 160 milhões de libras de urânio por ano, mas consome 180, 190, o setor já tinha um déficit. Quando teve o anúncio dos fechamentos das minas, houve um pulo do urânio, no início da pandemia. Ali, acho que entre fevereiro e abril, o urânio saltou de $24,50 para $39. O preço da libra. Isso é um movimento muito brusco, incomum até nesse setor. E, curiosamente, as ações do setor não subiram na mesma proporção, na proporção que eu esperaria que um movimento tão grande geraria no setor. Elas se valorizaram, sim, mas nada de absurdo. E teve um decaimento ali da cotação do urânio para uma estabilidade perto de $30 a libra. Mas no final do ano, por alguns fatores, o urânio caiu nas graças de alguns investidores, começou a aumentar a liquidez desse mercado, alguns institucionais começaram a comentar, alguns analistas, mundo afora, começaram a incluir a cobertura do setor urânio, e você teve um influxo de entrada de investidores novos no setor. Repara, quando o urânio subiu, ou seja, as ações deviam ter explodido pelo mérito da tese, elas não andaram. E no final do ano, quando chegam esses investidores novos, dinheiro novo, você tem um movimento bem acentuado do urânio. Então, quando você olha o valor nominal em dólares da minha carteira global de janeiro, do início do ano passado até agora, ela triplicou de valor em dólares. Fora a apreciação da moeda, né? O que o dólar, para onde o dólar foi. Então, em valores reais, a minha carteira, ela bateu, sei lá, quase 4 vezes o valor inicial de alocação. Entenda, quando eu montei a posição, eu peguei o ciclo ainda embaixo. Eu quis me posicionar precocemente, eu sabia que eu estava fazendo isso. Então, do valor que eu entrei, ele foi caindo. 2019, e a minha carteira Brasil subindo, então ficou equilibrado. Quando entre 2020, a carteira de urânio estava mais baixa ainda. Quando veio a crise do coronavírus, a primeira coisa que aconteceu foi que as ações caíram bastante, ao invés de subir, né, nessa disparada do preço do urânio, elas caíram no primeiro momento. Do piso do ano, nesse low do ciclo, até a fechada do ano, elas subiram, sei lá, umas 4 e poucas vezes. A minha carteira valorizou um pouco mais de 4 vezes em relação ao mínimo para a fechada do ano. O que isso fez? Isso fez com que o meu portfólio ele não sofresse. Na verdade, eu fechei o ano razoavelmente positivo em termos de patrimônio total em renda variável, muito pelo efeito do urânio. Eu fico feliz em saber que a tese mal começou a andar e que os preços vão subir significativamente ainda pela minha premissa pessoal, pelo meu estudo que eu fiz. Muito bem, isso foi o urânio. Então, o urânio andou bem, e ele andou agora sem o urânio acompanhar a cotação. Esse ano eu acho que a gente deve ter um estresse grande no mercado. A gente deve fechar o ano com a cotação de urânio acima do que ele entrou. E 2022, o urânio, para mim, é o ano que o urânio vai andar mais. E aí minha carteira, consequentemente, deve também se valorizar bem. O cobre, eu entrei no cobre pela demanda de longo prazo. Eu não entrei no cobre porque eu achei que o cobre ia andar agora, como aconteceu. Aliás, ele chegou aí na máxima, sei lá, da última década, a cotação do cobre.
mas eu não entrei porque eu ia adivinhar que isso ia acontecer. Inclusive, eu fiquei até meio contrariado, porque eu queria que o cobre andasse depois que o urânio andasse. Se eu pudesse escolher, eu escolheria que ele andasse só daqui a uns 5 anos. Mas eu perdi algumas outras teses que eu tinha. Por exemplo, eu não comprei uma montadora de carro elétrico chamada NIO, NIO, lá na China. Eu acompanho as ações, eu não entrei a $3 e pouquinho, 3,50. A ação, só para você ter uma ideia, tá? Eu não entrei a 3,50. No intervalo aí perto de um ano, deixa eu ver como é que está a cotação dela hoje, só para você compartilhar minha agonia, certo? Aquela sensação de que eu não peguei, né? Poxa. Só para você ver, eu não entrei a 3,50, depois de fazer a minha análise, de achar que ela valia, ela está hoje a $57. Quanto? 57? 57. Então, isso em menos de um ano, na verdade. Tá? Então, de 3 e pouquinho para 57, dá umas quase 20 vezes lá. Outra tese que eu desenhei, olhei, fiz métrica e não comprei foi hélio. Certo? Gás hélio. Eu não entrei também, e aí foi uma outra que eu também perdi o bonde, que foi uma empresa que eu não entrei nela. Deixa eu achar aqui, essa aqui está mais difícil de achar aqui na minha lista, porque minha lista é enorme, rapaz, de ação. Mas eu não tenho ela aqui agora, mas aqui. Eu não entrei nela a mais ou menos lá 17 centavos, e ela multiplicou praticamente por 10 vezes. Nossa. Então, eu sofri por ver teses que eu desenhei, alocações que eu deveria ter feito e eu não fiz, andarem. Então, eu aprendi a diversificar nas minhas teses porque eu não consigo controlar a ordem que essas empresas vão andar. Então, olha aqui, ela subiu de 14 centavos para 1,60, essa ação. Em menos de um ano também. Então, eu fiz uma alocação em cobre muito tímida. E eu, felizmente, comprei ações que estavam muito fora do dinheiro. Que são operações que, se o preço do cobre subir muito, elas valorizam muito. Mas se ele subir moderadamente, elas não têm uma apreciação tão grande. Então, eu comecei a montar posição nelas, mas uma posição muito pequena. Aí, as minhas ações de cobre, eu vou só citar aqui a variação nominal delas em dólar. Desde a minha alocação, uma subiu 109%, a outra subiu 156%, e a outra subiu 23%, tímidos 23%. Essa aqui é uma aposta mesmo. Ao passo que eu tenho a ação de urânio que multiplicou por 6 vezes já. Estou com 540% de alta. Né? E hoje no meu portfólio lá fora, a única tese minha que não vingou, que está amargando 15% de queda, é diamante. Mineradora de diamante. Por enquanto. Mas a classificação nas teses é a teoria que eu tenho das beggars. Né? Então, você faz 5 apostas de empresas que podem multiplicar por 5. Se você acertar uma, ela paga a aposta inteira. Se você acertar a segunda, você dobrou o seu capital. Você multiplicou o seu capital por 5 vezes. Então, realmente foi uma exposição matemática. Né? O negócio é achar essas probabilidades. Entendeu? Como o senhor disse no início, é um tipo de investimento que exige uma dedicação, estudo, realmente maior e uma experiência maior do investidor, né, doutor? Não é simples você montar uma carteirinha e ir fazendo, né, baixando o preço médio. É um raciocínio de investimento, né, o investimento em teses, né? Daria para dizer que é uma modalidade de investimento, né? Isso é bastante interessante. É um estilo de investimento. É baseado na simetria, que eu chamo. Ou você pode chamar de convexidade. O que é uma convexidade? Né? Se você desenhar um gráfico, né, ele tem um risco pequeno de dar errado, um risco pequeno de ficar no negativo e um risco grande de crescer. E quando ele cresce, o prêmio ele é muito maior do que esse risco que você tem. Então, eu vou alocar R$1. E se eu tiver errado e esse setor quebrar, eu perdi R$1. Mas se ele der certo, eu multiplico por 20. Para você ver, o ciclo de urânio não começou a andar ainda, ele andou timidamente, e eu tenho uma ação que já me deu 540% de retorno.
Se o ciclo de urânio andar e a tese vingar, essa ação, ela provavelmente vai multiplicar mais algumas vezes, talvez entre 5 a 10 vezes o valor atual. E aí eu estou falando entre 25 a 50 vezes a minha alocação inicial. Entendeu? Então, você põe lá $2.000 vezes 50, você sai com $100.000. Se você põe $20.000, você sai com $1 milhão. Eu tô estudando uma empresa, setor de implementos rodoviários. Está mais ou menos nessa situação também. Lá, recuperação judicial há algum tempo, mas a empresa agora está começando a alinhar, já teve um balanço com lucro, que não acontecia há algum tempo já. Estou reticente, mas acho que vai chegar uma hora que eu vou ter que começar a bater as boletas nela. Hein? Mas com muita calma. Como o senhor falou, eu analisei o risco que eu tenho para perder nela. Hoje a ação está custando um pouco mais de R$1. E o upside que ela tem, né? Mas o pessoal da bolsa é complicado, né? Aí você vê o pessoal comprar, a ação sobe num dia 110%, daí no outro cai 80%. É muita gente que entra realmente só pelo valor do ticker, né? O pessoal confunde muito ação barata com ação de ticker baixo, né? Na minha concepção, essas pessoas não estão investindo propriamente, elas acham que estão investindo. Na verdade, elas estão especulando num nível de especulação semelhante a um jogo de azar, né? Porque para mim ainda existem os tipos de especulação, tá? Tem uma especulação que é assim, por diversão, tem uma que é por que você acha que vai ganhar, convicção, mas você não tem embasamento. E tem a especulação que eu considero que é a especulação inteligente. Quando você acha que ele tem um jogo onde as probabilidades de resultados são favoráveis para você, joga. Mas não joga inteiro, não. Joga um pouquinho só. Eu assisti um vídeo sobre isso lá no seu canal, doutor. O senhor falou mais ou menos nesse sentido aí, um vídeo um pouco mais antigo. Meu canal tá parado. Eu acho que eu só volto a gravar vídeo depois que baixar a poeira dessa pandemia, que eu não estou conseguindo, não. Eu imagino, mas... A situação fechado para arrumar as coisas. Legal, mas tem... Eu vi que o senhor parou de postar, mas eu imaginei, né? Bastante atarefado aí a questão agora de saúde, né? Mas tem muita coisa. Então, doutor, na live... Live é mais fácil, né? Eu não tenho que preparar, eu não tenho que editar, não tenho que fazer nada. Live a gente vem aqui, conversa, a conversa está registrada, está tudo bem. Inclusive é a forma que eu tenho preferida de aparecer em live, tá? Assim, aparecer, eu digo, em vídeo, eu gosto 10 vezes mais de live do que fazer um vídeo. Por isso que o pessoal me chama, eu vou mesmo nos canais. Poxa, legal. Obrigado pelo convite aí, doutor. A gente sabe que foi difícil encontrar um dia na sua agenda, aí alguns minutos aí na sua agenda, mas eu fico muito agradecido aí. O Anderson está postando o YouTube e o Instagram aqui nos comentários, tá? Eu gostaria muito que vocês acompanhassem o trabalho do Dr. Daniel. Gente, esses dias eu maratonei, estava trabalhando com o computador do lado, falei, sabe de uma coisa, eu vou dar uma olhada nos vídeos do Dr. Daniel. O vídeo de urânio, eletrificação. Pessoal, um conteúdo realmente que agrega. Tá? É para o investidor que quer amadurecer, realmente agrega bastante. Não é vídeo de diquinha, compre essa aqui, fica uma semana com isso na carteira e ganhe tantos %. É um canal que vai agregar no teu desenvolvimento aí como investidor. Tenho certeza que vai ser bastante proveitoso. Então, chega lá e se inscreve também no canal do Dr. Daniel. O Rui certo, vídeos novos. Valeu, Rui. Falei, vão lá no canal que se der tudo certo, em breve vai ter vídeo novo. É isso aí, pessoal. Então, doutor, muito obrigado por tudo. Eu acredito que a galera gostou aí, a audiência se manteve, aí, pessoal, não saiu porque estava muito interessante o assunto aí. E o convite para a próxima, doutor, é só uma questão de tempo, né? Que alguns meses aí a gente volta a fazer uma live, ver como é que estão as teses aí, para atualizar o pessoal. O pessoal fala assim, pô, Daniel, você está fazendo o que ainda com o MET? Rapaz, no meio de uma pandemia, mesmo que eu tivesse me programado para sair da minha atividade de pronto-socorro, eu não poderia sair. O dever moral que eu tenho. Não dá. Tem que estar lá. Você treina a vida inteira ao soldado, treina a vida inteira no quartel, no dia que vai ter guerra, ele fala, não, eu desisto, eu vou embora. Não existe isso.
Então, eu tenho que ficar até o fim. Então, envolvido, não dá para sair, não dá para dar pausa, não dá para tirar férias, não dá para fazer nada. Né? Aí eu... É isso aí. Mas, ó. certamente, a produtividade voltará em algum momento aí. Esperamos que antes do que mais tarde. Tá certo? Pessoal, obrigado então aí pela audiência de vocês. Eu tenho certeza que vocês ganharam bastante com isso, né? Sempre as lives aí com o doutor muito produtivas. Eu vou pedir para que vocês deixem aquele positivo, aquele joinha. Quem for novo por aqui, se inscreve também no canal. Eu estou conversando aí com o engenheiro, né, o João Paulo Kowalski, para ele falar um pouquinho sobre construção também. Acredito que semana que vem sai uma live. A gente vai assim. Eu também não estou gravando muito vídeo agora, doutor. A demanda no setor joalheiro aumentou bastante, mesmo sem aula. Impressionante como o pessoal, no meio da pandemia, mandando fazer joia de ouro. É uma classe assim, de consumo que não é muito afetada, né? E graças a Deus, né? Os Orives aí agradecem. Bom, obrigado, doutor. Até mais. Minha esposa também é Orives. Ah, poxa, que legal. Vamos bater um papo com ela uma hora dessa. Tá bom. Até mais. Obrigado, pessoal, pela audiência. Ela também é Orives, tá? Ela é dentista e Orives. E Supermãe também. Show de bola. Até mais, tchau. pessoal. Nos vemos na próxima. Valeu.